Gente, tô comendo aqui uma piabinha assada no espeto com farinha de puba. Olha aqui, ó. Foi 2 espetos, ó. Minha mãe tá comendo o arrozinho dela aqui. Eu não quero piaba não, eu quero mesmo feijão puro. Eita, meus cachorros estão todos ali só. Acabou de botar comer pra Eu eles. não sei nem se eu quero esse ovo. Por quê? Eu não gosto nem de ovo caipira. Olha, ainda de mãe daqui só é vitamina, ó. Esse ovo. Você gosta de ovo grande? Quero ovo não. Daqui que é bom. Meu E arroz pra gente fazer uma gemada. Você tá lembrando naquele tempo? A gente fazia a gemadona pra beber com moleira. Batia. O catarro foi embora, ninguém tem mais não. Rapaz, que ninguém nem quer. Isso aí acabou. É mesmo? Acabou? A gente vai buscar lá na Mas ele casa. ficava no peito. Eu falo, o seu. Naquele tempo, mãe.